Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de ontem eu comentei a mensagem que o Rishi Sunak passou para a galera na virada do ano, falando um pouco sobre 2023. E hoje ele fez um outro pronunciamento falando quais são as suas 5 prioridades para o seu governo. E ele fala a seguinte maneira: eu vou fazer essas 5 coisas a prioridade e se eu não seguir a risca, vocês podem me cobrar. Me cobra porque tenho certeza que isso aqui é o que eu quero entregar para vocês e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E é bem interessante que em uma dessas pontos aí ele fala sobre o NHS e a gente sabe que o NHS está abarrotado, lotado, não tá bom nem para quem trabalha lá e nem para quem está utilizando o serviço e pelo menos isso é uma das prioridades dele, mas eu não gostei muito do que ele priorizou apenas. Vamos ver sobre isso no vídeo de hoje, assim como as outras coisas que ele falou no seu discurso. Lembrando, Rishi Sunak, primeiro-ministro, está apertado com uma posição forte, tanto da direita como da esquerda, então ele tem a obrigação de tentar fazer o melhor governo possível nesse ano para tentar fazer com que o Partido dos Conservadores seja competitivo o suficiente nas próximas eleições. O Partido do Labour está disparado nas pesquisas e tudo indica que é inevitável a vitória do Labour nas próximas eleições. Vamos ver se o Rishi Sunak vai conseguir contornar isso de uma maneira ou de outra, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, quais são aí os 5 pontos que ele vai querer trabalhar para o ano de 2023. E o primeiro ele quer que a inflação caia pela metade para melhorar o custo de vida. Vocês sabem que o preço das coisas está subindo de uma maneira exorbitante aí no Reino Unido, né, afetando a vida de várias pessoas que não têm uma renda boa o suficiente, e ele quer fazer com que essa inflação seja reduzida pela metade. Se eu não me engano, a previsão da inflação era para fechar o ano passado entre 8% e 10%, ele quer descer para 4% ou 5% por aí, o que já é bem interessante, né? Ainda é acima dos números que o Reino Unido estava acostumado, mas para um país que está passando por diversas crises econômicas e políticas, eu acho que é uma meta boa, vamos ver se ele vai conquistar. Ele não falou como ele vai fazer isso, né? Isso que eu não gostei muito do discurso dele, prometer é fácil, agora eu quero ver como ele faria isso, ele não falou, então vamos esperar os próximos passos aí, próximos capítulos dessa história. Segundo ponto interessante, ele promete crescer a economia, criando better paid jobs, ou então empregos que pagam melhor para dar oportunidades pelo país inteiro. Isso aí é bem interessante. Uma das pessoas, né, um dos primeiros ministros que focava muito em crescer o país como um todo e descentralizar o poder do Reino Unido e de Londres era o Boris Johnson. Ele queria que o Reino Unido fosse uma potência como um todo e não dependesse 100% de Londres. E o Rishi Sunak tem como segundo ponto aí fazer com que a economia cresça e fazer que tenha oportunidades no Reino Unido inteiro, criando empregos que pagam bem. Como é que ele vai fazer empregos que pagam bem? Ele vai fazer obras públicas? Ele vai, sei lá, fazer benefícios para empresas estarem empreendendo aí, contratando mais pessoas? Vai liberar vistos melhores para programas que pagam mais? Eu não sei, é difícil a gente dizer, mas a gente pode chutar aqui, né, que se ele está falando de crescer o Reino Unido como um todo, talvez ele tenha pensando em algum investimento de infraestrutura, seja por uma empresa de uma maneira estatal ou então terceirizada, que vai acabar gerando empregos pelo Reino Unido inteiro. Isso é um chute, né? Também não temos exatamente o que ele poderia estar fazendo para crescer a economia no Reino Unido inteiro. Outra coisa, né, é garantir, terceiro ponto, garantir que a dívida do Reino Unido diminua e continue descendo, ou seja, ele quer pagar o que deve. O Reino Unido pegou muita grana emprestada, né, de uma maneira até que controlada, mas pegou durante a pandemia para manter furlough e todos esses programas que o Reino Unido teve de dar teste de graça, vários centros de testes, vacina, furlough para todo mundo, arrecadou menos com impostos, então ele teve dinheiro emprestado. E o terceiro ponto é ele garantir aí que a dívida caia, ou seja, vai estar pagando essa grana aí de uma maneira ou de outra. O quarto ponto, que é o do NHS, que eu não gostei muito, ele fala justamente isso. Ele quer que as listas de esperas do NHS diminuam e que as pessoas sejam tratadas de uma maneira mais rápida. Bom, vamos lá. O NHS está passando por um problema bem grave, né? Não é fila de espera de você chegar lá no posto e ter que esperar horas para ser atendido, né, no hospital. Também exames, né? De que você tem que fazer um exame que você tem que demorar meses para fazer. Sei lá, às vezes até cirurgias demoram semanas para serem agendadas, se não meses.
Então essa lista de espera que está gigantesca, ele fala especificamente disso, mais uma vez não fala como, mas fala que quer focar nisso, mas ele não fala exatamente do serviço em si, do dia a dia ali, que você vai e você realmente não está conseguindo ter um atendimento antes mesmo de saber o que você tem que fazer para entrar numa fila. E também as condições de quem trabalha lá, né? Porque tem muita gente que trabalha lá, eu conheço várias pessoas que trabalham no ramo da saúde, que fala que as condições de trabalho não estão sendo boas o suficiente. Tanto é que enfermeiros e médicos aí estavam fazendo uma greve pela primeira vez em vários anos de história do NHS. Eu não sei exatamente se foi a primeira vez ou não, mas é uma coisa raríssima, eu acho que nunca teve greve e estava sendo muito discutido no ano passado, né? Isso também não foi abordado, mas provavelmente tem algo a ver com isso, porque você vai ter que injetar aí talvez uma mão de obra, né? Para poder ter mais pessoas ajudando e poder quebrar essa lista de um jeito ou de outro. Fico aí ansioso para saber o que ele vai fazer, né? Ele falou que a gente pode cobrar dele, mas quero saber como. E por último, ele assume aí a responsabilidade de passar novas leis para impedir que barcos pequenos cruzem a fronteira trazendo imigrantes ilegais e as pessoas que sejam apreendidas nesse tipo de movimento sejam detidas e deportadas de uma maneira tranquila. Lembrando, quando a gente fala desse tipo de imigração ilegal, é completamente diferente da imigração ilegal que a comunidade brasileira está acostumada. Os brasileiros entram legalmente como turistas e ficam mais. Essa imigração específica é você realmente cruzar a fronteira sem que a imigração e o serviço britânico tenha nenhum dado sobre você. E isso é muito perigoso porque pode entrar criminoso, pessoas aí com o passado muito obscuro em outros países da Europa. Então fica bem complicado quando as pessoas fazem isso. E é uma das pautas que sempre foi muito abordada de uma maneira severa com os partidos conservadores, mas na prática tinha ainda muita gente entrando e agora eles se comprometem a fazer isso. Esse ponto aqui, para ser bem sincero, ele já falou bastante no ano passado e ele já divulgou diversas medidas que eles estão fazendo. Então, dos 5 pontos, esse é o que o Reino Unido e o governo britânico já liberou várias medidas que eles estão fazendo para evitar esse tipo de coisa, né? Mas basta agora a gente esperar e ver o que vai estar rolando nos outros 4. O que a gente sabe é que o governo conservador tem que fazer um ano excelente de 2023 para tentar batalhar na próxima eleição. Então esperamos que essas promessas aí estejam também embasadas de planos que vão funcionar e vão realmente estar resolvendo esses problemas que está afetando muita gente no Reino Unido, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Deixe seu like, se inscreve aí, deixe seu comentário que ajuda bastante. Segue lá no Insta, @FelipeFrancisco. Até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.